Eu cheguei na Igreja Universal com 25 para 26 anos de idade. E hoje eu tô com 53 anos. Quando eu cheguei na igreja, eu não cheguei com problema. Eu cheguei na igreja por uma curiosidade que eu vi nos rádios, na televisão. E eu resolvi conhecer a Igreja Universal na época, aqui no meu estado. E naquela época eu tinha uma namorada e eu comecei a frequentar a igreja e ela não ia na igreja. A minha batalha já começou aí, porque eles disseram que eu tinha que arrumar alguém ali de dentro da igreja, aquela história toda. Eu sei que isso eu venci, consegui casar fora da igreja com a minha esposa. E o tempo foi se passando, eu na igreja, firme ali, ela não ia, e as nossas ideias não começaram a bater, porque eu tinha o pensamento que a igreja me passava, eu tinha isso dentro de mim. E ela tinha a ideia dela, que na verdade, vendo eu hoje, que era mais correta, mas eu não obedecia, eu obedecia o que a igreja me passava. E nós tivemos muitos atritos nesse decorrer, foram 13 anos casados, nós tivemos muitos atritos, por causa do meu pensamento na igreja, do que eu recebia na igreja, e a situação da minha esposa em casa. E nesses atritos que nós tivemos, veio a separação. Veio a separação porque hoje eu reconheço que o culpado foi eu, porque na época os pastores me diziam que era para me separar, porque a esposa não me acompanhava, não servia para mim. E isso foi infiltrando na minha cabeça. Nessa época, eu já trabalhava na igreja, eu era funcionário. Então eu vivia uma parte trabalhando na catedral e a outra parte eu ia para a igreja de bairro, que era próxima à minha casa. E em casa eu ia só para dormir. Eu abandonei a minha esposa. Na época a gente já estava com 2 filhos. Praticamente eu abandonei, porque era o serviço meu que era na igreja e a igreja de bairro. Eu ia em casa para tomar banho, às vezes para almoçar, para comer alguma coisa e dormir. Domingo eu passava o dia inteiro na igreja e a minha esposa não aguentou. Chegou uma época que ela pediu a separação. E eu já era obreiro nessa época. E separamos, eu segui minha vida, ela seguiu a dela. E muita humilhação, porque pessoas chegavam em mim e pediam para mim voltar para casa. Volta com a tua esposa. Os membros chegavam: volta com a tua esposa. Mas eles não sabiam que ela, na verdade, ela tinha razão. Eles não sabiam a minha história. E eu tive atrito com o pastor nessa época, porque logo após a minha separação, como eu ficava praticamente dentro da igreja, agora separado, eu ficava praticamente 24 horas. Era no trabalho na catedral e às vezes dormia até na igreja de bairro. E assim que eu me separei, o pastor pediu um dia para mim fazer uma reunião de família, numa quinta-feira. Que ele não ia estar na igreja por causa das reuniões de pastores, e eu teria que fazer essa reunião. E eu peguei e me recusei. Falei: pastor, como é que eu vou fazer uma reunião, pastor? Eu acabei de me separar, que todo mundo me conhece, eu sou muito conhecido aqui. O que eu vou falar para esse povo? E o pastor não gostou nada disso. Ele me marcou ali e no decorrer dos dias ele começou a pegar no meu pé. E eu era muito temperamental. Na época eu fui apelidado de rebelde, porque eu batia muito de frente. Eu só não conseguia era entender que eu estava errado ali
na igreja, que ali não era o meu lugar, mas continuava ali. Eu batia muito de frente. E foi um dia que esse pastor me colocou de banco. Ele me colocou de banco, eu não aceitei aquilo, peguei e saí daquela igreja, daquele bairro, fui para outra igreja de outro bairro. Passou uns dias, fui levantado de novo, me tiraram do banco. E porque eu conhecia muito os pastores, eu conhecia o bispo, porque eu era funcionário também, então você tinha um acesso com eles. Então eles assim, eles passavam a entender alguma coisa de você, mesmo sem querer. E as coisas só foram se complicando na minha vida na Igreja Universal. Eu que entrei sem problema, eu comecei a ter problema. Quando eu era casado, eu comecei a ter problema financeiro. Por quê? Porque o meu dinheiro, eu deixava cortar a luz, deixava cortar a água, eu deixava faltar o alimento em casa. A minha ex-mulher teve que sair para trabalhar. Por quê? Porque fazendo voto, sacrifício, fogueira santa, tudo querendo mudar de vida para poder dar algo melhor para minha família. Mas nessa ganância de querer dar o melhor para a família, eu esquecia deles. Então foi muita humilhação para quem já era obreiro da igreja, foi muita humilhação. E passando um certo tempo eu comecei a questionar o dízimo. Comecei a questionar muito o dízimo. Na minha cabeça alguma coisa estava começando a funcionar, porque o dízimo não funcionava na minha vida. Não funcionava. E toda vez que eu passava a não dar o dízimo, as coisas melhoravam para mim. Mas eu não percebia isso. Aquela pressão dentro da igreja que você tem que ser fiel, isso e aquilo, que o devorador vai te pegar, vai acabar com você, vai acabar com tudo que você tem. Aí você voltava a dar novamente o dízimo, mas não confiando mais no dízimo, porque não acontecia nada de bom. Aquela janela, aquela porta do céu que eles falam que se abria, nunca se abriu. Dentro da igreja nunca se abriu. E o tempo foi passando, e eu só tive percas na igreja. Eu só tive percas, nome endividado, fiz empréstimo bancário para poder fazer campanha. Eu fiz muito empréstimo. Graças a Deus estou conseguindo pagar agora, mas a gota d'água para me sair da igreja, graças a Deus por isso, foi agora há pouco tempo recente. Eu já tenho um ano que eu não frequento mais a igreja, que eu saí de tudo, perdi as amizades lá de dentro, porque uma coisa interessante que a igreja prega é que você não tem amigo. Então, se você não tem amigo, você tem inimigo. As amizades que eu tinha na igreja, realmente, eles falam que a gente não tem amigo, porque todos me abandonaram. Todos. Então você só tem um pouquinho de amizade lá quando você ainda continua lá dentro, mesmo errado. Se você continuar na igreja mesmo errado, você ainda tem uma amizade deles e algum respeito. E o que aconteceu comigo foi um negócio muito interessante para mim sair de funcionário da igreja depois de um tempo de funcionário. Eu já tinha saído uma vez porque eu bati de frente com um pastor que estava mentindo, e eu falei na frente do bispo que ele estava mentindo. E eu provei para o bispo que ele estava mentindo. E eu, com a minha férias assinada, quando foi na outra semana, eu fui mandado embora. Tá, tudo bem. Até eu não entendia por quê, mas eu era um funcionário exemplar, fui mandado embora. Passou um certo tempo, eles me chamaram de volta e eu peguei e voltei. Voltei para a igreja novamente, como funcionário. E eu achava muito estranho que passou um tempo eu trabalhando na igreja, nós fomos fazer, assim, quando a igreja ela abria a obra, eu fazia serviço elétrico. E o que aconteceu? Eu comecei a descobrir que o pastor que tomava conta da obra estava desviando material.
tinha um amigo meu que ele não frequentava a igreja, ele fazia as vendas desse material. O pastor chegava e fazia uma lista extensa de material, só que ele não ia usar esse material na igreja. Esse material era vendido e ele pegava o dinheiro para ele. E eu comecei a descobrir que ele me colocou fora disso, porque eu, sendo obreiro, eu não aceitava isso. Eu não ia aceitar isso, esse desvio. E eu não sabia que tinha mais gente envolvida nisso. O próprio administrador estava envolvido. Eu sei que tinha 3 pastores que tomavam conta da, da manutenção e o engenheiro. Todos eles estavam envolvidos e eu não sabia. E um dia eu cheguei no bispo estadual aqui da igreja e falei para ele: olha, está acontecendo isso, aquilo, está tendo desvio na igreja, tudo. Ele falou para mim: você tem como provar? Eu falei: eu tenho. E realmente eu tinha prova fora da igreja, eu tinha vídeos que eu tinha gravado, fotos que eu tinha tirado. E ele falou: você tem coragem de falar isso amanhã na frente deles? Eu vou fazer uma reunião. Eu falei: tenho sim, eu tenho coragem. Então tá marcada a reunião. Chamou o administrador e mandou marcar a reunião. E quando foi no outro dia, na hora da reunião, eu fui para a reunião. O que aconteceu? O pastor que toma conta do estado não foi na reunião. E justamente na catedral, ele não apareceu na reunião. Me largou numa sala com o administrador e o pessoal que tomava conta da manutenção e um engenheiro que estavam fazendo desvio. Todos eles estavam fazendo desvio. E me colocou no meio dos 4. E foi aquela conversa pra cá, conversa pra lá. Eu sei que, olha, eu saí dali super irritado. E falei que não trabalhava mais na igreja. Peguei, entreguei minha carteira no outro dia, fui, dei baixa, não trabalhei mais na igreja. Eu sei que eu saí, esses pastores continuaram lá, o administrador continuou na igreja, e eles ficaram tudo como se nada tivesse acontecido. Mas o desvio era muito grande. E eles ficaram como se nada tivesse acontecido. E eu voltei à minha vida. Tinha acabado de casar novamente. Voltei à minha vida normal aqui, fora da igreja como funcionário. E nisso o tempo foi passando e veio as denúncias. Na época, quem viu a denúncia pela primeira vez foi minha esposa. Até um dia ela perguntou para mim e eu falei porque eu não queria ver. Era do bispo Alfredo e do Natan. Eu falei que eu não queria ver. O que aconteceu então? Quando saiu as denúncias que o pessoal fez uma reunião na igreja, que o bispo aqui fez uma reunião que ele precisava de pessoas para defender a igreja, que a igreja estava sendo atacada pelos ex, e que a igreja não podia se defender, tinha que ser nós, a gente que tinha que defender a igreja, por tudo aquilo que a igreja fez por nós, e isso, aquilo, e eu eu caí nessa bobeira, peguei e fui, colocaram o meu nome, fui chamado na primeira audiência contra o Natan Silva e o Alfredo, aí o juiz não foi, fui chamado na segunda audiência, o juiz também não foi, fui chamado na terceira audiência e não encontraram o Natan e nem o Alfredo, também não deu em nada. Quando foi na quarta audiência que eu fui, também não teve a quarta audiência, porque não foi encontrado o Natan e naquela época também não foi encontrado o Alfredo. Então o que aconteceu? A advogada pegou e me deu os papéis que ela tinha entrado contra o Natan e o Alfredo. Eu tenho todas essas papeladas aqui comigo, ela me deu tudo. O que tinha nessas papeladas? É uma coisa interessante. Eu fui ler, estava escrito lá que a igreja entrou contra o Natan Silva e contra o Alfredo, porque eu estava entrando em depressão, porque eles estavam indo falando sobre a instituição onde eu frequentava. Eu estava em depressão porque a minha família estava me perseguindo. No trabalho, eu já nem podia ir no trabalho, porque o pessoal da minha empresa, da empresa onde eu trabalhava, também estava pegando no meu pé. Olha, foi coisas absurdas.
Só que eles tiveram muita sorte, porque se o juiz tivesse comentado algo comigo em relação a isso, eu ia dizer para ele que não, eu não tinha problema nenhum de depressão, não tomava remédio nenhum, e muito menos no serviço, e muito menos com a minha família. Eu nunca tive esse problema. Na época quando eu estava na igreja, a minha família ela se afastou por culpa minha mesmo, porque eu não aceitava a opinião deles. Não aceitava se meter na minha vida, ainda que estava toda errada a minha vida, mas eu não aceitava. Então, quem se afastou na verdade fui eu. Mas eu não tinha depressão, eu não tinha nada. Então eu ia falar pro juiz isso. E tem toda essa papelada aqui comigo, do Natan e do Alfredo, tá tudo comigo. E esse fato ocorreu comigo aqui no meu estado. E eu me arrependo muito de ter participado disso, né? Mas tem coisas que a gente não vai entender muito depois, né? E o que aconteceu a minha saída da igreja? Eu fiquei doente, eu fiquei praticamente 2 meses internado. E não tive ajuda da igreja, não tive ajuda de ninguém da igreja, ninguém. Fiquei 5 meses sem receber um centavo, porque o INSS foi me pagar depois de 6 meses. Quem me ajudou foi pessoas de fora, inclusive foi um rapaz católico que é muito meu amigo, me ajudou em tudo, minha irmã, que não tem nada a ver com a igreja, que me ajudou, mas da igreja eu não tive nada, ninguém veio nem me visitar. Um dia o pastor chegou e perguntou para minha esposa falou para ele, ó, o pastor perguntou, mas o que ele fala da igreja? Ele falando que ninguém nem aparece aqui nem para visitar ele, perguntar como é que ele tá, e o pastor acho que ficou com peso na consciência, veio, trouxe um sacolãozinho pequenininho e tal, e pronto, também nunca mais veio. E a minha cabeça começou a se abrir aí, porque eu já tinha muita dúvida em relação ao dízimo. E depois eu comecei a ver os vídeos, a minha cabeça começou a funcionar realmente. E eu vi que tudo isso que vocês falam foram porque vocês viveram assim como eu vivi. Então, tudo é verdade. Isso tudo acontece dentro da igreja, por trás dos bastidores. E pessoas que estão antes, antes do altar, não conhecem por trás da igreja, elas acham que a gente está mentindo, que a gente tem maus olhos, que a gente não fez o que é o certo. Eles não conhecem o outro lado da igreja. Eles não conhecem, então eles acham que a gente anda falando mal. Não, mas nós vivemos isso aí na pele. Nós tivemos infelizmente, né? Tivemos essa trajetória dentro da igreja. E ali por trás é outra coisa. Não tem nada a ver com o que eles pregam ali. Nada a ver. Então só a gente mesmo que já viveu isso conhece. Hoje, graças a Deus, já estou 1 ano fora da igreja. Já consegui comprar o meu carro, já tenho a minha moto, tenho a minha casa própria. E graças a Deus não ando mais naquela dívida que eu andava. E graças a Deus me encontro muito bem. Muito bem, coisa que eles não conseguem entender, né? Eles ficam esperando você dar um deslize para te jogar na cara, que aí abandonou a igreja, abandonou Jesus, olha o que aconteceu com sua vida, isso e aquilo. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção na igreja nos últimos tempos, que eu estava ficando dessa mesma forma, é que você não tem amor por ninguém, não. Eles ensinam que você não pode ter sentimento, então você não tem amor por ninguém, não. Você não consegue ter amor. Isso ali é tudo uma falsidade. Quando chega um obreiro, um pastor conversando às vezes com você ali, é tudo uma falsidade. Não existe amor, você fica congelado. O espírito do amor realmente não consegue se apossar da pessoa, ela é egoísta. Ela quer te levar para a igreja, mas para você seguir a doutrina da igreja, para você seguir ali o que eles mandam e pronto, acabou. É isso que eles querem. E você acaba ficando dessa forma. Eu estava ficando muito irritado, estressado, eu não tinha mais paciência. E eu não era desse jeito. E graças a Deus hoje eu voltei o que eu era antes, e até melhor ainda. Eu só tenho pena de quem está lá dentro ainda, mas tudo tem um tempo, né? Eu creio que Jesus vai fazer sua obra com quem é dele, vai abrir os olhos da pessoa e a pessoa vai seguir
na vida dela normal, sem estar sendo dirigido principalmente por pessoas gananciosas. Então, esse é um trechinho do meu relato que eu já passei, mas eu tenho muita coisa. Eu fiquei 20 e poucos anos dentro da igreja, dentro, porque eu era funcionário, eu frequentava, eu dormia na igreja, eu dormia na catedral, eu dormia no meio dos auxiliares, eu vivia ali, eu convivi com eles. Então foram muito tempo ali dentro ali, e foram muito tempo que, se você for contar tudo, é muitas horas contando, e você vai buscando na sua memória coisas que você não consegue esquecer. Por exemplo, de pastor, batendo em auxiliar, isso eu vi muito. E hoje, se você fala isso para a pessoa acha que você está mentindo, que você está denegrindo a imagem da igreja, mas você sabe que isso acontecia. Hoje eu não sei se acontece isso mais, né? Porque hoje eu não sei, mas antigamente era isso aí. Muitos cresceram apanhando de pastores. E eu via isso aí, eu trabalhava lá dentro, eu era funcionário. Mas vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Daqui mais uns dias eu mando mais um outro relato aí. Deixa eu me recordando mais das coisas passadas. Vamos nessa. Vamos em frente. Em nome de Jesus.